programa de hoje recebemos Luiz Gamonal, terapeuta metafísico, escritor e palestrante. Utilizando a abordagem moderna da espiritualidade, une conceitos de autoconhecimento, reprogramação mental e leis universais. Prepare-se para desvendarmos os segredos deste mundo místico. Gamonal, como eu faço para diferenciar o eu superior da minha mente e do meu ego? Expansão e contração. O eu superior é a base do amor, que é Deus, que é o todo, o nome que a pessoa quiser dar. E esse amor está sempre em expansão. A contração, ela vem quando você está no ego. Até para diferenciar isso, o princípio de polaridade. Então eu entendo que se eu estou sofrendo, se tem contração, se tem dor, se tem algo, eu estou no ego, eu estou na minha mente, estou me identificando com a mente. Se tem entusiasmo, que vem de entel, significa Deus dentro, eu estou no meu eu superior. Seria diretamente, basicamente, essa forma mais simples, mais fácil de você saber que está ou não. E o que nos bloqueia, ou que nos faz permanecer no ego? Ignorância. A gente é treinado ou adestrado de uma forma bem incisiva a vida inteira, desde que você nasceu, a treinar para que você se identifique com o seu corpo, com o seu nome, com o que disseram de você na escola, com o que sua mãe disse quando você fez alguma coisa errada e ela te xingou e disse: você não vai ganhar doce hoje porque você não merece. E você come do fruto proibido, você se identifica com aquilo que você comeu, com aquela informação que veio, e você começa a... Imagina que a gente está colocando um monte de post-it, sabe? Vai colando aqui. Você é isso. Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. Tudo que vem da palavra eu sou, você vai criando sua identidade. Essa identidade, ela começa a ser formada na barriga da mãe. Essa ideia sobre nós, porque você está sentindo tudo que ela está sentindo. Você e ela são uma coisa só ali. Até no momento que você sai, você ainda demora para entender que você e ela não são a mesma coisa. E tudo que ela vai sentindo e vai acontecendo, você vai criando essa identidade. E essa identidade, ela vai gerando essa dificuldade de perceber. E, óbvio, o mundo, o sistema, como é produzido, ele é feito exatamente para você não olhar para isso. Continua só comprando, continua só curtindo, vem para putaria, vem para bebedeira, vem para curtir, vem para não sei o quê. Ou seja, para de olhar para dentro, pô, isso é besteira, isso é coisa de guru, isso é coisa de coach. Para de olhar para isso e vai curtir a vida, vai ser feliz, pô. Então, isso dificulta com que as pessoas olhem para dentro, mesmo sofrendo, mesmo sentindo dor. É tipo, as pessoas estão se anestesiando através das experiências e das emoções. Sim, eu sofro, então eu uso alguma droga, ou eu uso alguma bebida, ou pornografia. Eu vou compensar aquela dor de alguma forma com algo que anestesie aquela emoção, aquele sentimento. Tá. Então, nesse sentido, o ego, ele é um inimigo? Ou o ego, ele deve ser, de alguma maneira, internalizado para que haja um equilíbrio com quem somos de fato? Porque vivemos as experiências da vida, né? O ego é uma ferramenta. A gente precisa dele para experienciar. Eu tenho essa capa aqui que envolve... eu habito essa máquina sensacional, né, cheio de organismos e hormônios e tudo mais. E ele é o meu ego. Então, o Gamonal é terapeuta, é escritor, é cantor, é qualquer coisa que seja. E eu preciso dele para experienciar a vida aqui. Mas quando eu me identifico com ele, é aí que há o sofrimento. É aí que ele vira um problema. Mas o problema não é o ego, o problema é você que não sabe quem é você. Você se identificou com algo que não é você. Então, você entra no seu carro já tem um GPS que foi comandado por alguém que estava antes nesse carro, e você cisma que você é o carro. E o carro começa a ir para um lugar que você não está afim. Aí você fala, pô, mas eu não quero passar aqui, eu não quero isso, eu não quero fazer esse tipo de coisa. Então muda o GPS. Você tem que parar e tomar as rédeas, assumir a responsabilidade pela sua própria vida. Só que no momento que você acha que você é coitadinho, que você é a vítima, que você é ferido, que você é pequeno, você não vai tomar o volante, né, ou as rédeas da sua vida. Você vai colocar na mão de um Deus externo, que foi inventado, que lá fora tem algum Deus que um dia vai te salvar, vai olhar para você. Então você fica esperando essa salvação externa, ao invés de olhar para si, onde está tudo, até Deus. E aí eu ia te perguntar sobre isso. Seria, então, a própria autossabotagem, né? A pessoa terceirizar as responsabilidades da vida, e isso torna tudo mais sutil e suave em relação
as próprias dores que ela deveria enfrentar para de alguma maneira crescer, certo? Sim, só que essas pessoas que estão no ego e que se fazem de vítima não entendem o próprio poder. Ela não entende quem é ela não entende o poder que ela tem. Ela se sente pequena até por uma doutrinação religiosa que diz que você é pequeno e que você é literalmente um bosta e que você não tem poder nenhum e não faz nada na vida. Só que, no meu ponto de vista, nós somos tão divinos que a gente pode fazer uma coisa que só Deus pode, que é criar um outro ser humano à nossa imagem e semelhança. E absolutamente tudo que existe no mundo depois que nós chegamos, fomos nós que criamos. E nós estamos nesse mundo exatamente para criar. A gente vive num mundo de criações. E através da nossa mente, através dessa conexão, no momento que eu vou para a minha imaginação, eu e Deus somos um. E eu crio absolutamente tudo que existe. Então, se eu crio a minha realidade a partir da minha consciência, utilizando a ferramenta imaginação como um processo de criação, só que para isso eu preciso entender que eu tenho esse poder, que isso é poderoso. Se eu não entendo que isso é poderoso e que eu sou vítima e que as coisas acontecem para mim, e isso é só, infelizmente, ignorância, eu estava nesse processo também de ignorância e me fazia de vítima, me colocava como pequeno, porque ninguém nunca tinha me contado isso. Só que tem uma frase que fala, né? Quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. E eu acho que foi exatamente isso. No momento que eu quis aprender, no momento que eu cansei daquela vida horrível que eu estava, eu falei, poxa, eu quero mudar. E começou a surgir um monte de coisa. Aí dá até uma raiva no início, não sei se você já passou por isso. Por que não me contaram isso antes? Porque eu não estava pronto. Talvez contaram. E eu não ouvi. Tava ali, de repente, escrito e você não conseguia ler, né? É impressionante, Os livros que eu leio hoje têm mais de 100 anos. Então tava lá. Tava. Entendeu? Tem muitos livros, muitos estudos. A estrutura base das leis herméticas tem mais de 5.000 anos. Sempre teve aí, o tempo todo. Vários mestres da humanidade estão tentando dizer. Só que a gente vai se perdendo na vida, nos sofrimentos da vida carnal aqui, como a coisa acontece. E a gente tem uma estrutura que vem dos nossos pais que também não sabem. E aí eu acho que também é mais fácil nos escondermos também. Porque quando você dogmatiza tudo, e aí entra muito da religião, você, dentro de um sistema, você está mais, ou se sente mais seguro do que, de repente, você ter que se aventurar para descobrir. Então você tá ali, você fica numa zona mais confortável, você aceita o que te é dito, você se submete àquele sistema, porque as regras estão ali, tá clara. Sim. Agora, quando te é jogada a responsabilidade de se conhecer, aí o desafio, meu irmão, não tem limite. Sim, até porque dói, né? Dói porque você descobre que você não é nada daquilo que você achou a vida inteira. Você não é nada daquilo que disseram sobre você. Você não é nada daquilo que você viveu, experienciou. Você era aquele que observava tudo o tempo todo. Só que entender que você é o observador e não a criatura experimentando a coisa, você só está experienciando, dói porque você tem que nascer de novo. Você tem que abdicar de quem você é para vir pro reino superior, pro eu superior. Sobre isso, como é que você entende aquela frase de Jesus que diz: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz? Como você entende esse negar a si mesmo ou perder a vida por amor? E aí você encontrará. Como é que você entende isso? Todas as passagens da Bíblia, no meu ponto de vista, são parábolas, como o próprio Jesus diz. E negar a si mesmo, ou até morrer ou renascer, é exatamente você parar de se identificar com o ego e entender quem é você, de verdade. Vir para essa essência. Não alcançar, porque você já é. Se você não tem um eu superior, você é o eu superior que tem um corpo, que tem um ego, que tem uma experiência, e nenhuma delas é boa ou ruim. Todo bom ou ruim é uma concepção humana. Até porque o que é bom para mim não necessariamente é bom para você. Então isso é muito subjetivo. Quando você consegue ir para esse eu e só observar, sem reagir a uma química hormonal que acontece no seu corpo por uma interpretação externa de uma ocasião que aconteceu, você consegue simplesmente não fazer nada e não sofrer. Porque você para de julgar também. E aí a gente entra na Bíblia, por exemplo, em Gênesis, né? Do fruto proibido. Comer do fruto proibido é quando você coloca uma informação terrena
por isso uma serpente, você come daquilo. Tudo que você come, você se transforma naquilo. Então, no momento que alguém diz alguma coisa sobre você, qualquer coisa que venha e você absorve como realidade, você se transforma naquilo. E por isso você é expulso do paraíso. O que é o paraíso para mim? O Éden. Éden, imagina a palavra Éden aqui. Estado divino em nós. Esse estado divino em nós é o Éden que você saiu dele e foi pro inferno, para baixo, ou seja, pro seu corpo, pro seu nome, para suas feridas emocionais, para tudo que disseram de negativo sobre você, que não é nada sobre você, que não é você. Mas você acreditou, você comeu do fruto proibido, do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, agora existe, eu sou ruim. Eu não sou mais a essência. Como, já viu uma criança, que coisa mais divina? A criança é puro amor, ela é puro Deus. E, de repente, ela começa a criar uma persona. Essa persona vem por uma ferida emocional que foi despertada e ela começa a criar o ego. O ego significa eu, em latim, que é um falso eu. Eu começo a criar uma máscara, uma capa protetora para não ser ferido de novo daquela forma, porque eu acho que, quando sou criança, eu acho que vou morrer. Então, até os 7 anos, eu não tenho o córtex pré-frontal, eu não raciocino, eu não questiono. Só que já viu a criancinha, depois dos 5, ela começa, por quê? Por quê? Por quê? Começa a questionar. E aí, nesse porquê, já toma um tapa, porque eu tô mandando, porque é isso, porque é aquilo, porque eu quero. E ela começa a não ter autonomia. Quando ela cresce, você fala, vai lá, acredito em você. Fala, agora? Hora nenhuma você me deu poder, hora nenhuma você disse que eu era eu. Você foi criando uma máscara sobre mim. E quando eu cresço, eu tenho esse papel, esse personagem, entendeu? Essa atuação em cima desse personagem que foi colocado na minha cabeça. Sair disso, talvez seja talvez não é um grande desafio, porque eu tenho que abdicar de tudo que eu acho que sou. Eu tenho que deixar de ser aquilo para vir para o reino dos céus, que está em mim. Então, quando eu vou para esse lugar, é maravilhoso. Mas até aí, é muito sofrido, é muito doloroso, porque o ego, ele acha que vai morrer. Ele acha que ele vai deixar de existir. Então, ele quer te salvar o tempo todo. Aliás, o ego é exatamente com o intuito de salvar você dos sofrimentos. Então, já viu aquela pessoa que chega toda arrogante, contando quanto ela é boa, quanto ela é maravilhosa? Ela sofre muito, ela não se acha incrível. Muito pelo contrário. É uma compensação de quão pequena essa pessoa se acha. Ela demonstra esse papel de, olha, eu sou foda, olhem pra mim. Se você é, você não precisa dizer. Você só é. E as pessoas é que dizem sobre você. Mas se você precisa ficar se afirmando o tempo todo, é porque, no fundo, você não é. Uma ótima forma, aliás, para a galera é perceber qual é a sua ferida interna, qual é o seu ego. O que você tenta o tempo todo provar para os outros e que te dá ódio no coração quando alguém toca nesse ponto. Que você joga a culpa no outro. Para de jogar a culpa no outro, olha para você. Fala assim, por que eu tô tão nervoso com o que essa pessoa falou? Porque ninguém tem o poder de te magoar, de te irritar ou de te fazer algum mal psicológico. É você quem se sente mal. É você quem sente raiva. Estou com raiva, eu estou com medo, eu estou com ódio, eu estou com qualquer coisa. Você não é, né? Você não está, né? Você sente aquela emoção que dura ali cerca de 90 segundos e vai passar. Então, essa emoção que a gente chama é uma química hormonal no corpo. Passou disso, nós temos um sentimento. Esse sentimento é o que a mente sente. Sentimento, o que a mente sente. O que a mente sentiu, ela vai interpretar, vai ser emanado eletromagneticamente para o universo, que vai atrair pessoas, circunstâncias e oportunidades ou ocasiões que vão comprovar a sua ferida. A sua ferida é a base das suas crenças, é a base daquilo que você manifesta na realidade. Se você não entende suas feridas, você vai viver um ciclo de sofrimento. Toda ferida raiz não tratada gera uma vida travada. Como eu faço para encontrar e conhecer de verdade as minhas feridas, Gamonal? Acho que o melhor processo é um processo terapêutico, né? Você evolui, 10 anos numa sessão, ao invés de você simplesmente ir buscar sozinho, né? E ir atirando para tudo quanto é lugar, tentando achar uma coisa que você nem sabe o que é que você está procurando. Então, é buscar um profissional que saiba sobre isso. E no momento que você encontra a sua ferida, você já sabe o seu propósito de vida pessoal. Nós temos um propósito de vida que é viver. E no momento que você vai viver, você tem um processo evolutivo. Para a galera entender,
Para mim, nós estamos nessa vida para viver. Esse é o propósito de vida de todo mundo. É viver. Nós não somos o corpo humano. Eu não sou humano. Eu estou humano. Perfeito. Então eu sou um ser espiritual que habita um esqueleto coberto de carne, que vive numa rocha cheia de água, que gira no universo a 1.666 quilômetros em volta dela mesma, em volta de uma bola de fogo na distância perfeita. E qual o propósito da vida? Viver. E o que é viver? Experienciar, evoluir e contribuir. Esse processo evolutivo, eu escolho minha ferida antes de nascer, venho para a Terra, escolho os pais que vão despertar essa ferida em mim. Eles não criam a ferida em mim. Eles foram escolhidos a dedo para despertar exatamente aquela ferida. E o meu processo é sair da ferida e ir para a luz. Sim. Ir para o meu eu verdadeiro. E contribuir é como eu contribuo para o mundo, que, de certa forma, tem o oposto, né? A polaridade da ferida. Eu vou descobrir meus dons, meus talentos, qual é a minha ferida. Eu preciso me conhecer para descobrir meu propósito de vida, para como eu vou ajudar as outras pessoas. Todos nós temos dons e aptidões naturais únicas, do qual eu vou utilizar para poder ajudar as outras pessoas. Então, eu acho que você poderia buscar sozinho, como eu fiz durante muitos anos, mas, assim, sozinho também é muito relativo. Ler um livro já não é sozinho. Exatamente. Não existe um livro de autoajuda. Tem alguma referência É ali, outro né? ajuda. Exato. O cara estudou 40 anos, escreveu um livro, e aí me entrega um negócio mastigado, é o livro de autoajuda. Não tem nada autoajudando ali. Tem um monte de cursos. Eu já li quase 500 livros. E já fiz trocentos, não sei quantos cursos de outras pessoas. Então, você pode esperar isso tudo ou pegar alguém que se especializou naquilo. Perfeito. Né? Para poder evoluir literalmente 10 anos, às vezes numa sessão. A expansão da consciência que você consegue com um podcast maravilhoso desse é brilhante. Assistir esse tipo de coisa vai expandindo a sua cabeça um pouco, a sua consciência, e você começa a perceber. Primeira coisa é, existe uma ferida. Por isso eu sofro. Por isso alguém desperta em mim uma emoção negativa. Poxa, a primeira coisa é você ter consciência que aquilo existe. A segunda coisa é você aceitar que você tem essa ferida. E a terceira coisa é acolher essa ferida. E você fazer isso sozinho é muito desafiador. Porque até então a maioria das pessoas são a ferida. Elas não têm. Elas são a ferida. Eu sou assim, eu sou assado. Tudo que você diz depois do eu sou é criador. Então você tem que tomar muito cuidado com isso. Na própria Bíblia diz, né, que eu não sou nada religioso, não gosto de religião, mas sou uma pessoa que gosta de espiritualidade, e eu acho a Bíblia talvez o livro mais inteligente do mundo. E lida de uma forma metafísica, você compreende como viver. Ali ela é perfeita, te explicando o processo da vida. E quando diz lá para não dizer o nome de Deus em vão, o nome de Deus, quando Moisés pergunta, né, quem me mandou, né? Ele fala, diga que o eu sou. Isso. Esse eu sou está dentro de você. E qualquer coisa que você disser, eu sou, de forma negativa, é dizer em vão. E você vai criar isso. Assim como Jó 3,25 diz, né? Aquilo que eu mais temia me sobreveio. Eu só pensava nisso, só colocava isso na cabeça. Tinha muito medo, né? Meu medo. Se eu tenho muito medo, não importa se é medo ou se é uma coisa maravilhosa, porque nada tem significado intrínseco no universo. As coisas simplesmente são. É você quem determina. Ou seja, é medo que você quer? Sua vontade será feita. Você vai experienciar isso. Mas eu não quero isso. Então, pare de pensar nisso, pô. Pare de colocar isso na sua cabeça. Pare de jogar isso na sua imaginação. A maioria das pessoas, elas não pensam. Elas refletem. Qual a diferença de pensar e refletir? Pensar requer escolha. E para pensar, você tem que estar fora do pensamento. Do próprio pensamento. Do próprio pensamento. Você não pode ser o pensamento. Você tem que criar o pensamento. A maioria reflete. Então, imagina que o nosso cérebro é o nosso consciente e o nosso coração subconsciente, que é feminino, por isso a mulher é submissa ao marido na Bíblia, que é o subconsciente, é quem vai gerar a vida. Tudo o que acontece na nossa vida sai do nosso subconsciente. E o que foi colocado ali, não necessariamente foi a gente que colocou. Então eu preciso tomar muito cuidado com o que eu digo sobre mim, com o que eu ouço, com o tipo de ambiente que eu frequento, porque essas coisas vão me programar. E o que tiver no meu subconsciente, assim como você pensa no fundo do seu coração, assim você é. Provérbios 23:7. Assim é o quê? O que está lá dentro. E o que está lá dentro? Desde que você nasceu, está sendo colocado um monte de informações. Tudo que você viu, ouviu e sentiu repetidamente ou por impacto emocional, criam paradigmas que são moldes mentais que regem a sua vida.
A maioria das pessoas, elas não pensam, elas refletem todas as experiências que elas tiveram. E para pensar, você tem que pensar fora da caixa. A expressão fora da caixa, saia da matrix. Qual que é a matriz? Então, eu tenho uma matriz e tem as filiais. Sim. Eu tenho uma matriz que gera todos os meus pensamentos. Essa matriz são os meus paradigmas. Significa molde. É uma forma de pensar. Então, como que a vida manifesta? Como que a vida acontece? Eu tenho um conjunto de paradigmas que geram reflexos mentais, que geram emoções, porque eu me identifico, porque eu interpreto aquilo. Eu não observo apenas os pensamentos. Eu sou o pensamento. Sim. Então, eu me identifico, ele gera uma química hormonal e um sentimento. A química hormonal libera um hormônio, que vem de hormônio, que significa pôr em movimento. Então, eu vou ter um comportamento. Esse comportamento vai ter um resultado congruente ao paradigma. E as pessoas estão num ciclo vicioso Perfeito. daquilo. Então, o resultado comprova o paradigma. Tá vendo? Sabia que não ia dar certo? Eu sou um bosta mesmo. Eu sou. E aí você começa a entrar naquilo. Quando você muda conscientemente o paradigma, ou seja, os moldes mentais, agora você tem pensamentos conscientes, porque agora você escolheu a partir de que você quer viver. Você tem emoções congruentes. Você emana eletromagneticamente para o universo essa frequência específica, não o que você não quer, e você tem comportamentos congruentes àquele paradigma que geram resultado. E você fala, caramba, que sensacional viver assim. Então, aí dentro dessa experiência, como você colocou, antes da gente falar das leis herméticas, se você puder trazer pra gente alguma coisa, até porque você usou isso no seu livro O Segredo da Vida, certo? Dentro dessa questão da experiência, sobretudo, nem tudo é ruim em si, no sentido da própria dor ou da própria ferida. Mas a pessoa ela foi construindo todos esses paradigmas ao longo da vida dela. Não corre o risco da pessoa subir nesse degrau, ela entender que ela é, na verdade, um eu superior, porque é o que ela é, e ela ou rejeitar toda a experiência humana, e aí ela quer se espiritualizar apenas, e esquece da dádiva que é ser humano, então tem esse risco. Ou, por outro lado, de novo, a pessoa, ainda que na ambiência e nos relacionamentos humanos, ela se torna um pouco indiferente em relação às próprias questões da vida. Então, morre alguém, ela se anula, por exemplo. Isso não pode ter nenhum tipo de impacto para mim. Nasceu um filho, ou morreu alguém ali, o filho, isso não tem muito impacto para mim. E aí a pessoa começa a perder a própria humanidade dela. E a dádiva que é também ser humano, porque é uma experiência maravilhosa. Sim. Veja, eu gostei muito do que você falou. Nós não somos, né? Nós estamos, mas recebemos a dádiva de estarmos, né? Sim. Isso só ocorre quando você está no ego. E aí você se abstém. Não, eu não preciso, eu não sinto mais emoções, eu não tenho... É só o ego mesmo querendo se achar o superior. Então eu vou me esconder e eu vou parar de lidar com seres humanos. Isso acontece muito quando as pessoas começam a estudar sobre espiritualidade. Ela aprende isso aqui, pronto, todo o resto da humanidade são uns bosta agora. Todo mundo é menor do que ela. Se torna uma outra forma apenas de religião, né? É só ego. É a primeira pergunta que você falou. Como saber se eu estou nesse ego, mesmo estudando espiritualidade? Você vai sentir que você está gerando contração, que você está gerando sofrimento, que está gerando dor. Ou em você, ou em outras pessoas. Se isso está ocorrendo, você está no ego. Entendi. Você vai perceber que quando você está, ou eu diria até que quando você é amor, você emana isso, você exala isso, você chega nos lugares e você já faz o bem, você nem disse nada. Você já faz bem para as pessoas gostam de ficar perto de você. Agora, quando você acha que não precisa sentir alguma coisa, porque o fato de se espiritualizar, ou seja, ir para o espírito, não quer dizer que você precisa abdicar o corpo humano. Você só não precisa viver a partir da emoção, ou seja, reagindo à emoção, mas viver observando a emoção. Nós somos o observador, nós somos aquele que observa toda essa experiência. Então, por exemplo, um tempo atrás, meu cachorrinho de 10 anos, que era um filho para mim, as pessoas falam, nossa, o cachorro dorme com vocês? Eu falei, não, o cachorro dorme em mim. Ele dormia aqui, na perna e tudo. E ele faleceu. Muito louco, foi muito rápido, assim, um processo horrível. Eu já estava num processo, tem 20 anos que eu estudo e vivo isso, tudo que... E eu estou aprendendo ainda. Tem 20 anos que eu estudo profundamente, estudei tudo que você pode imaginar de coisa, de tudo...
quanto é doutrina, religião, e livros, etc. E tô engatinhando. E quanto mais eu sei que eu sei nada. E mesmo assim, nesse processo de não ter... Você, obviamente, começa a não ter certos sofrimentos. Certas coisas já não mexem mais com você. Mas quando ele morreu, eu sofri muito ali naquele momento. E eu chorei com muita raiva. E aí eu me observei. Foi uma experiência sensacional. Eu me observei e vi que eu estava chorando e com raiva. E aí você fala assim, e aí? E eu só observei, eu só acolhi. Sabe? E é um momento daquele luto, daquela perda que eu senti. O sofrimento de tristeza, ele só ocorre quando você tem a sensação de perda. A sensação de perda só ocorre quando você tem a sensação de posse. E a sensação de posse só ocorre quando você está no ego. Então sempre vai rolar um sofrimento em relação àquilo. Quando você está no todo, quando você está na luz, que eu não estou longe ainda disso, não estou iluminado nem nada, mas vamos dizer que eu vi uma faísca disso. E você começa a não ser dono de nada nem de ninguém mais. Você percebe que tudo é a mesma coisa, que todos somos um. E aí a brincadeira começa a ficar mais gostosa e você não sofre mais com as mesmas coisas. Mas ainda tem momentos de raiva. E aí o que você faz se está com raiva? Só sinto a raiva. Eu não ajo a partir da raiva. Aqui que é o problema. No momento que eu ajo, né? Que eu reajo com raiva, ao invés de responder, eu reajo. Então eu senti raiva e eu tenho que fazer alguma coisa. Lembra? Uma química hormonal ocorre no meu corpo de raiva, libera cortisol, libera adrenalina e eu quero bater em alguém. É nesse momento que você já foi embora. Seu eu já sumiu. Você está totalmente no ego e quer fazer algo que hoje eu agradeço quando eu sinto raiva. Porque ninguém me faz raiva. Sou eu que sinto daquilo que o outro fez. E o outro só reflete o que está dentro de mim. Então toda vez que alguém consegue despertar uma raiva, uma tristeza, alguma coisa em mim, eu agradeço e vou analisar em mim. E não culpar, julgar o outro, etc. Mas simplesmente olho para mim e falo assim, o que eu estou precisando aprender ainda que isso me fez despertar essa sensação negativa de contração? Então, concluindo tudo que até agora a gente conversou, o eu verdadeiro, o eu absoluto em nós, que somos nós, no caso, ele vai gerar na gente equilíbrio nessa humanidade. Então, por exemplo, alegria em excesso também não é bom. Uma euforia pode se tornar histérica, por exemplo. Como uma tristeza por perda, seja o que for, em desequilíbrio, vai gerar, obviamente, desesperança e uma depressividade, uma depressão muito ruim. O observador que observa os próprios sentimentos, ele tanto vai pegar as emoções ou as experiências que podem ou não gerar sentimentos, emoções positivas, como alegria, entusiasmo, coragem, ou as negativas, e ele vai jogar nesse lugar de equilíbrio, onde você entende, as aceita, mas não é dominado por nenhuma delas. Seria mais ou menos isso? Vamos lá. Todas as emoções, elas são humanas. Por exemplo, a felicidade não é uma emoção, é um estado natural de ser. O amor não é uma emoção. Você não sente amor, você é o amor. Quando você tem tristeza, é porque você tem uma sensação de posse. Quando você tem contentamento, que seria a polaridade, é porque você contém. E quando você tem a tristeza, é porque você perdeu. Então, eu perdi, tristeza. As duas coisas estão em polos opostos, só que... Quer ver? Vou fazer uma coisa aqui, que eu acho que vai explicar um pouco. Princípio de ritmo na vida. Tudo tem um ritmo. Tudo está em eterna vibração, porque tudo vibra. Aí já falando das leis herméticas, tá? Tudo é energia. Então tudo vibra. Então tudo está numa eterna vibração. Se eu tô num polo, princípio de polaridade, princípio de vibração. Se eu tô num polo positivo, na minha cabeça, porque nada é, as coisas simplesmente são. Eu defino que positivo é alguma coisa. O ritmo é a compensação. Percebe onde que ele vai? Idêntico ao outro lado, ó. Eu não preciso fazer nada. Aqui está parado. Imagina que aqui é a consciência, aqui é o corpo físico, experiência física. Então, se eu sinto tristeza, teoricamente negativo. Nada é negativo. Tudo tem sua função na vida. Eu
vou viver, experienciar também o contentamento. O mesmo nível que eu for para um polo, eu vou para o outro. Igual você disse, se você ficar alegre demais, porque vamos chamar alegria ali ao invés da felicidade. A felicidade é um estado natural. Se você está no eu sou, você tem felicidade, entusiasmo, que vem de enteos, que significa Deus dentro. Então, se eu estou na felicidade, eu estou experienciando o ápice do prazer. Então, se eu estou em emoções, sempre vai ter o polo oposto. Certo. Então, eu estou aqui, qualquer coisa que eu for vibrar, que eu for... Ganhei 10 mil. Fiquei muito feliz com isso. Ganhei 10 milhões. Fiquei muito feliz com isso. Eu vou ficar muito triste se eu perder. E aqui que está um dos grandes problemas das pessoas que querem, às vezes, enriquecer. Então, eu tenho uma consciência de R$1.200, R$1.300, R$3.000, vamos colocar 3 mil, que é a média do brasileiro. Sim. R$3.000, a maioria das pessoas ganha menos do que isso. É. Então, eu tenho uma consciência de 3 mil. E a maioria das pessoas querem evoluir, querem ganhar mais. O que ela faz? Ela tenta fazer de tudo, esforço para conseguir 10. Toda vez que isso ocorre, e a galera que está vendo aí, digita e escreve aí se não é isso que acontece. Ocorre, você vai ver isso quem ganha na Mega Sena, quem ganha no Big Brother. O ritmo é a compensação. Ele sempre volta para o outro lado. Aí você fala, pô, então lascou, então a vida não tem jeito. Se eu ganhar alguma coisa, eu vou perder outra coisa. Não. Porque ao invés de você focar fisicamente, em trabalhar mais, em trabalhar duro, você expande a consciência. A sacada não está em ir para um polo, está em sair do polo. Que você nunca vai sair, mas vai diminuir a vibração, o pendular da vida. Então, estava indo muito longe. Toda hora eu estou feliz, eu estou triste, eu estou isso, eu estou aquilo. Eu ganho a grana, some tudo. Eu estou sempre nesses extremos. Quando você expande a consciência para cima, olha o quanto que vibra, muito pouco. Então, você perde pouco, ganha pouco, das formas, você não fica tão entusiasmado, não tão empolgado com certas coisas. Hoje, por exemplo, para você, se você tem um estilo de vida que se você faturar 10 mil ou perder 10 mil, é quase insignificante. Se uma pessoa que nunca teve isso ganha 10 mil, ela vai ficar extremamente feliz. Se ela perde 10 mil, ela quer se matar, às vezes. Claro. Entende? Então, o nível de consciência faz isso. O que eu faço, então? Ao invés de você focar em ganhar, até porque ninguém ganha dinheiro, a não ser criança e mendigo, nós faturamos ou recebemos dinheiro em troca. Sim. E também não fazemos dinheiro. Esse papo de coach que você tem que fazer dinheiro, você vai preso, porque quem faz dinheiro é a Casa da Moeda. Você vai faturar e vai receber dinheiro. Ao invés de eu focar nisso aqui, eu expando a minha consciência e mudo a minha consciência para 10 mil. Olha o que acontece. Sim. A consciência, a vida acompanha a consciência, não o contrário. Então, se eu tentar focar no material, na vida física, sempre vai pendular. E eu vou ter sempre essas experiências negativa, positivo, negativo, positivo, negativo, que é desesperador. Você acha que está melhorando uma coisa, isso, já viu aquela frase? Isso, ri mesmo, que daqui a pouco você está chorando. Por quê? Por causa do pêndulo. E quando você expande a sua consciência, automaticamente uma mente que se expande nunca mais volta para o seu estado original, como dizia Einstein. Então, se eu expando a consciência para 10, depois para 15, depois para 100, depois para 1 milhão, ou para a saúde, para o corpo, para qualquer coisa, para qualquer área que seja, automaticamente a matéria vai junto. Eu escolho a vida que eu quero experienciar. As coisas não acontecem. O que acontece é sempre um reflexo do que já está programado. Por isso você vive, talvez, o mesmo ano 365 vezes. Você vive o mesmo dia 365 vezes e não um ano. Sim. É sempre uma repetição dos padrões das pessoas. Talvez as pessoas que estão assistindo a gente agora tenham um relacionamento abusivo, sai de um relacionamento, nossa, não aguento mais esse cara. Vai para um outro relacionamento, de novo, mesmo padrão. Por que acontece isso? Porque está dentro de você. Não adianta fugir das pessoas só. Você tem que mudar a sua consciência de ser. Tá. Aí, vamos lá então. Dentro das leis herméticas, o que você pode passar pra gente de uma maneira prática, como você fez aqui no seu livro, que traga um ensinamento tão importante para a vida das pessoas? O universo é mental, por exemplo, certo? Vamos lá. Vamos falar um pouco sobre isso. Quando a gente entende que o universo é mental, então não adianta eu querer mudar a matéria. É exatamente o que eu expliquei aqui. Se eu tentar mudar a matéria,
vai ser eu lutando com o espelho. Imagina que eu estou na frente de um espelho aqui. Então eu tenho um espelho. O espelho é a mente. O reflexo do espelho é o que a gente chama de 3D, terceira dimensão, a realidade. Essa vida física que a gente chama nada mais é do que um reflexo do que é projetado nesse espelho. E o eu que estou olhando para o espelho é o meu eu superior, meu eu verdadeiro. Tudo que eu tenho consciência, então eu olho para o espelho e falo assim, sorria. Sorria, seu idiota. Mas você é muito burro e teimoso, você não sorri. E eu começo a brigar com o reflexo. Ao invés de simplesmente sorrir, ao invés de simplesmente ter a consciência do sorriso, ter a consciência da riqueza, ter a consciência da saúde, eu vou sempre refletir aquilo que está em mim. E não é o contrário. O mundo está contra mim. Não, é você que está contra si e o mundo reflete isso para te mostrar. É uma experiência sensacional. Esse jogo é incrível. Quem inventou é muito incrível, né? Então, quando eu mudo, quando eu tenho consciência de que o mundo é mental, ou seja, tudo que eu refleti na mente ou no espelho vai ser projetado. E aí vem a segunda lei, por exemplo, de correspondência. Isso. Assim como é dentro, é fora. Então, é a mesma coisa. Tudo que tiver, Provérbios 23:7, assim como você pensa no fundo do seu coração, assim é. Então, o que tiver no meu subconsciente será projetado na minha vida. Sim, tudo é energia. Tudo vibra. A ciência já comprova isso, né? Que tudo é energia. Não existe matéria, não existe nada externo. É tudo como se fosse um holograma, um retroprojetor projetando na tela ali. Só que quem decide o que vai ser projetado é você. Só que você não sabe disso. E você vem para essa brincadeira sem saber que tem esse poder de determinar. Você é o cara que projeta, o que escolhe, o roteirista, o ator e também é a tela. Entendi. E vamos lá, a questão de gênero, por exemplo. Como é que funciona isso? Tudo na vida tem 2 gêneros, masculino e feminino. Isso. Masculino não é homem e feminino não é mulher. Tá. São energias, são características. E assim como o consciente é masculino, então ele escolhe, ele determina, ele raciocina, ele pensa. O feminino é mais emocional. Certo. O feminino é mais delicado, é mais sutil. E o feminino, no mundo, é que projeta, que cria a realidade. Então, tudo que tiver no fundo do seu coração será projetado. Então, vamos fazer uma analogia aqui. Há 9 meses atrás, eu e a minha esposa nos conectamos e decidimos que a gente ia ter uma 9 meses não, né? 9 meses já foi o processo de nascer. Mas há um tempo atrás a gente decidiu que teriam um filho. E aí a gente se conecta, então polos positivo ali, polos masculino e polo masculino e feminino, e a gente se une para poder criar uma nova vida, uma nova realidade, uma nova coisa. Assim como é dentro, será fora. No mundo físico, seja um cachorro ou seja um ser humano, é o mesmo processo. O masculino penetra o feminino repetidamente até que haja uma emoção e assim como é dentro, é fora. Semelhante. Sempre semelhante. Não é idêntico. Assim como é dentro, é fora. Não diz, é idêntico àquilo. Sim. Então, uma criança vai nascer semelhante àquilo que foi projetado. Como que funciona no mundo espiritual para a materialização da sua realidade? Mesma coisa. Então, conscientemente, masculino penetra o feminino repetidamente até que haja uma emoção de já ser. Eu sinto que estou vivenciando lá. Se você abrir na página 199 e 200, eu cito a Bíblia num processo de oração, onde ela ensina a orar. No momento que eu penetro repetidamente, como que eu penetro repetidamente meu subconsciente? Então, eu fecho a porta, vou para dentro e aquilo que meu pai ver em segredo me será dado abertamente. Qual que você está aí? 199, 200. Isso. Aonde está o preto aí? Lê Construindo a própria oração. Isso, lê a parte preta aí. Okay? Quando orar, vá para dentro em segredo e feche a porta, pois aquele que teu pai ver em segredo lhe será dado abertamente em recompensa. Isso. Na próxima página tem também Mateus 6,6, se não me engano. Aí tem, e tudo que pedirdes em oração, crendo que já tem, recebereis. Isso. Na sequência, tudo que a mente humana, e aí já é Napoleão Hill falando, né? Sim. Tudo que a mente humana pode conhecer, ela pode conquistar.
Isso. Então imagina o seguinte, quando diz que você tudo que pedires em oração, crendo que já tem, recebereis. Talvez um dos maiores erros das pessoas que às vezes quando aprendem a pedir, ela acha que pedir vem de implorar para Deus, porque Deus está fora, é gigantesco. Como se Deus não soubesse. E eu preciso pedir, eu preciso implorar para Ele. Só que pedir vem de petoere, significa alcançar, atingir, e não implorar. Quando eu mudo esse implorar para Deus, pedir a Deus com o significado que foi imposto para a nossa sociedade, e vou para a etimologia verdadeira da palavra, vamos colocar imaginar, porque eu alcanço. Como é que eu alcanço? Eu vou para dentro em segredo, e fecho a porta dos sentidos. E aquilo que meu Pai, que está dentro de mim, ver em segredo, me será dado abertamente. Então, mesmo processo. Eu, conscientemente, masculino, penetro o meu subconsciente repetidamente com imagens. Eu imagino que eu já estou lá. Eu imagino que já é. Então, tudo que pedires em oração, crendo que já tem, como que eu vou pedir se eu já tenho? É quando você entende que pedir não é implorar. Porque você já tem que ter, já é real. Tudo já existe no agora. Não existe amanhã. Amanhã é imaginação. E passado é memória. Então só existe um momento agora. No momento que eu vou para dentro, fecho a porta dos meus sentidos e imagino como se eu já tivesse, eu impregno ou fecundo o meu subconsciente com essa realidade que eu quero. E assim como é dentro, será fora. Agora você é desafiado o tempo todo pelo tempo da conquista, né? Sim. Porque você pode gerar aquela ansiedade, tipo, cara, mas não está acontecendo, né? Isso ocorre porque aqui eu chamo de... Aqui é uma realidade lerda. Aqui tudo é muito devagar, por isso que a 3D, a terceira dimensão, a frequência dela é menor. Na quarta dimensão, é mais rápido. Na quinta dimensão, mais rápido. Sexta, entendeu? E quanto maior a dimensão, mais rápido. Imagina um helicóptero que a hélice está rodando devagar, você está vendo. Se ela acelerar, você já não enxerga mais nada. Certo. Na sua mente, você consegue criar um apartamento, um prédio, de 1000 andares em segundos. Mas na vida não é assim. Então, compreender que tudo tem um tempo para ser criado faz parte. Quando você gera ansiedade ou quando você se prende no como, um dos maiores erros também, que é como vai acontecer. Cara, se você soubesse como, você já teria feito. Lógico. Então, larga o como. Deixa o como com Deus, com o universo. Foca apenas no que você quer. Imagina e vive aquilo como se já fosse e pronto. E solta. Por que solta? Porque já é. Vai falar, mas não faz mais nada, agora você age. Só que você não age para comprovar. Você age... Aliás, você não age para criar. Você age para comprovar que já é seu. Então, você já age como se já fosse. E aí que vem um processo de você compreender a sua identidade. Como que eu crio, como que eu manifesto qualquer coisa na minha vida. Existem 5 estruturas que eu preciso. Então, a primeira é a identidade. Quando a gente coloca lá a nossa identidade. Quem eu sou ou quem eu acho que sou. Então, eu quero emagrecer. Vamos supor que a galera quer emagrecer, mas nunca consegue. Emagrece. Lembra do pêndulo? Isso. Emagreça, engorda. Emagreça, engorda. O ritmo é a compensação. Isso dá um desespero, né? Por que não emagreceu? Porque ainda é um gordo tentando emagrecer. É um gordo no sentido da sua consciência, tá? Não estou te chamando de gordo, não. Hoje está difícil, você tem que explicar certas coisas. Você é um pobre tentando enriquecer. Você é uma traída tentando ter um relacionamento espetacular, maravilhoso, amoroso. Então, enquanto você for esta pessoa e tentando ter, se você está desejando, se você quer algo porque você não tem. E é isso que o universo te manda mais. É isso que você vai receber. Quando quando você coloca na sua identidade, por exemplo, eu estava muito gordo e doente e eu decidi que eu iria emagrecer. E eu decidi que eu seria magro. No momento que eu sou magro, então a minha identidade mudou. Mudei minha identidade. Eu não sou mais um gordo tentando emagrecer. Eu sou um magro. Beleza? Como ele pensa sobre alimentação, sobre dieta, sobre se alimentar? Ele pensa como gordo ou ele pensa como magro? Como magro, sim. Então, automaticamente, eu tenho a crença sobre mim e a crença sobre a área. Nós temos 4 áreas na vida só. Saúde, espiritualidade, relacionamento e área profissional. Beleza. Como que eu penso sobre aquela área que eu quero modificar, que eu quero ter? Quais são as minhas crenças? Lembre que a crença determina a minha realidade. Quais são as minhas crenças sobre aquilo? Agora, eu tenho a minha capacitação. Você é capaz de fazer? Você sabe para onde está indo? Você sabe como fazer aquilo? Então, eu vou me capacitar. Por quê? Porque eu já sou.
Depois, eu tenho comportamentos. Agora que eu sou capaz, eu me comporto como tal. Certo. E o ambiente. Se eu não mudo o ambiente aqui, eu vou literalmente me lascar. Então eu preciso mudar o ambiente que eu frequento. Porque é como se aquilo estivesse te atraindo pro contraditório, né? E outra, no momento que você mudar, quando você muda, quem já viveu essa experiência de tentar emagrecer, ou tentar enriquecer, ou tentar alguma coisa, o seu ambiente vai te zoar, vai te sacanear, vai te criticar. Por quê? Porque eles querem que você se mantenha ali. Não é por mal, é por amor. Eles querem que você fique. Só que no momento que você muda, quando você muda seu estilo de vida, então você tem uma família que come pizza quase todos os dias, hambúrguer, gordura hidrogenada, e bebe o dia inteiro, todo final de semana. Não, hoje é quarta, né? O dia da pelada, dia de beber. Sextou, tem que beber. Aí sábado, dia de beber. Domingo, só para tirar a ressaca. Sim. Na segunda tem o ódio da segunda porque eu tenho que voltar para um trabalho que eu odeio. Se você vive neste ambiente, você é a média das 5 pessoas que você convive. Você é o sexto. Você é o sexto daquele nível. Quando você fala, pô, não quero ser mais isso, eu não quero esse estilo de vida para mim. Eu quero uma vida de riqueza, eu quero ter um corpo espetacular, eu quero... Essas pessoas não são. Sim. Elas não são. O eu sou nelas não é isso. Elas são gordas. Ah, tem que viver o agora. Eu não sei, se amanhã eu posso estar morrendo. Elas são egóicas. Totalmente no ego. E tá tudo bem. Cada um vive a experiência que deseja, que escolhe, mesmo que seja inconsciente. No momento que você tenta sair disso, elas vão te puxar para baixo. Tem até uma parábolazinha que eles falam de por que não se fecha a panela para cozinhar caranguejo. Porque eles poderiam fugir, mas eles não deixam. Os próprios caranguejos puxam ele de volta para dentro da panela. Então é o mesmo processo. Você tem que mudar o seu ambiente também. Então essa estrutura de 5 pontos aqui, eu diria que até uma pirâmide, ela muda a vida de qualquer um. Ela muda qualquer coisa. Você acha que essa consciência crística, ela é disponível a todos? E se esse despertar espiritual, ele é gradual? Ou ele tem um momento de um impacto que, como um despertar? Eu acho que sim. O Cristo habita em todos nós. Todo mundo tem essa... Todo mundo é o eu crístico, né? Tem muita gente que acha que Cristo é o sobrenome de Jesus. Tipo, Jesus, Cristo. É Jesus de Nazaré. E Jesus Cristo é o estado que ele habita. Assim como o Siddhartha, que tem um estado búdico, o Buda. Quando ele está no... Ele é o eu sou, ele é Buda. E quando ele é humano, ele é o Siddhartha, ou Jesus, e etc. Então Jesus entendeu isso de uma forma magnífica e veio trazer isso pra gente, né? Todos nós temos a possibilidade, mas nem todo mundo está pronto e nem todo mundo quer. Nem todo mundo está afim de se iluminar, nem sabe que isso existe. E os que sabem que isso existe não necessariamente estão afim de fazê-lo. A outra pergunta foi se é um estado, né? É um despertar ou é gradual? Eu acredito que seja muito gradual. Mas tem um momento, não tem? Que o cara, ele... É como se fosse um susto, como se fosse um bebê nascendo. Mas não é completo, né? Não. Então... Eu digo assim, aquele início que o cara... Como é que eu não tinha visto isso antes? Aí ele começa a mergulhar nessa jornada. E muitos retrocedem, estalos, inclusive, né? Às vezes, com uma frase de um podcast, o cara fala... Eu falo que é o estalar dos olhos, que a pessoa tá assim, ela... Aí você vê que ela entendeu. Putz, saquei aquilo ali. Isso é um ponto, um degrau. Foi um degrau, a partir dali, você começa já a ver... Você estava vendo o mundo aqui. Sim. De repente fez isso. Falou... Putz, cara, o mundo mudou. Só que ainda tem isso tudo aqui para abrir. É a caverna de Platão. Exato. O cara decide sair e se aventurar mesmo, ou ele vai voltar porque ficou com medo do que viu e prefere ficar lá dentro. E quando ele volta querendo salvar as outras pessoas, o que acontece? Ele vai morrer lá dentro. Exato, lá. Eles vão te matar, porque eles querem que você fique naquele ambiente, naquela crença, naquele universo. Sim. Então, por isso a importância de mudar o ambiente também. Sim. E ir para um ambiente onde já tem pessoas que estão no mesmo nível de consciência que você, ou melhor. Que é aquela velha história, né? Você não tem que pregar para todos, mas você prega para os famintos, né? Quer dizer, você fala para todos, mas respeita a todos, inclusive aqueles que rejeitam. Então você deixa. Exato. E entende que os famintos são aqueles que realmente vão receber, né? Não dê pérolas aos porcos, né? Eu falo que não ajude quem precisa. Ajude quem quer. Exato. Primeiro porque nem todo mundo que você acha que precisa. E nem todo mundo que você acredita que precisa tá afim. E nem todo mundo que tem uma dor que tu acha que é a dor dele, é para ele a própria dor. Sim. É muito interessante que Jesus ia curar um cego, o cego tá gritando o caminho inteiro, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Aí Jesus chegava, o que queres que eu te faça? Que se o cego não sabe da própria cegueira como um problema...
Então não é problema pro cego. Às vezes o problema dele era uma unha inflamada. Exato. Então ele tem que ouvir de fato daquela pessoa. Então vem a mudança, vem a transformação. Fala que a vida são pontos de vista de experiências sequenciais de troca de um grande jogo dividido em 4 áreas comandado por 7 princípios. Esse ponto de vista, se você não faz uma pergunta, você vai agir em cima do seu. Só que o outro que está falando, às vezes a gente está conversando sobre uma coisa e está falando sobre coisas diferentes, mas com o mesmo tema. Sim. E às vezes acha porque eu tenho um ponto de vista e você tem outro. Se você compreender que os pontos de vista são infinitos e que cada um tem um, você começa a respeitar um pouco mais. E se você conseguir, de uma forma empática, olhar o ponto de vista do outro, ao invés de julgar apenas e criticar como se estivesse errado, porque, não, eu sou a sabedoria em pessoa, só o meu é que é certo. Só a minha religião que vai para o céu, a sua você vai para o inferno. E as outras 4.000 religiões também, só a minha que é a certa. Então, se você compreende que existe outro ponto de vista, você já começa a parar de julgar e automaticamente, se você não julga, você não sofre. Tá. Aí dentro disso, como é que você entende a ideia de viver uma vida, ou o que seria para você, viver uma vida medíocre, ou baixa, rasa, ou em outras palavras, uma vida no pecado, trazendo como errar o alvo? Boa. A primeira coisa é entender que pecar não significa desagradar a Deus. Até porque ele é onisciente, ele sabe tudo, então ele não teria por que se desagradar de alguma coisa. Posso dar até para as pessoas... Deus não tem emoção, cara. Exato. Deus ele não tem ego. Deus pô. Não, isso é muito importante, que a galera tem muita dificuldade. O pecado não é contra Deus, o pecado é contra si mesmo, pô. É contra toda a dádiva de ser na ausência quando você decide não ser, né? Que é aquilo que a gente já estava conversando anteriormente. Mas eu queria entender contigo a sua visão. Vamos lá. Quando eu peco, eu erro o alvo que eu queria. Então, eu estava buscando, por exemplo, o meu eu superior. Que é ser. E errei me identificando com o ego, me identificando com um comentário, com o dinheiro que eu tenho ou que eu não tenho. Eu me identifico com a situação ao invés de me identificar com o eu sou. E a segunda pergunta foi em relação... Não, é sobre isso. E como mudar essa rota? Porque a grande questão é a seguinte... Quando a gente fala da espiritualidade, muitas vezes também parece que ninguém erra. Tá tudo bem com tudo, tá ligado? Principalmente no Instagram. Não, pô. Só tem gente perfeita e linda, né? E quando, na verdade, existe uma vida excelente, no sentido de cumprimento daquilo que é, entende? Lembrei da pergunta aí da mediocridade. Exato. No meu ponto de vista, não existe mediocridade, certo, errado, nesse aspecto espiritual. Você está vivendo uma experiência, o tempo, ele não é linear no mundo espiritual, então o que a gente vai viver, aí tem que voltar e etc, e parece uma eternidade, é só um piscar de olhos para uma experiência espiritual. Então tem que voltar e fazer de novo, isso é quase insignificante, né? Para o espírito que não sofre. Quem sofre somos nós aqui. Então, nós julgamos que uma coisa é boa. Então, uma vida medíocre ou uma vida espetacular, como eu gosto de chamar, que é uma vida em abundância, essa vida espetacular por causa dos meus shows, espetáculos e tal. Sim. Essa vida espetacular seria uma vida em abundância em todas as áreas. Então, Jesus veio para que tivesse vida e uma vida medíocre, ou uma vida mais ou menos, ou uma vida com limitação. Não, em abundância, em todos os aspectos. Se não for em todas as áreas, não é abundante. É desequilibrado. Então, para mim, viver uma vida abundante ou espetacular é quando você está em alto nível de abundância e principalmente de liberdade de escolha. Eu escolho o meu corpo, eu escolho o que eu quero fazer, eu escolho qual a religião eu sigo ou não, eu escolho meus pensamentos ou não. Não são pensamentos que vêm e eu tenho, ou seja, eu não tenho liberdade nenhuma. Quando eu tenho liberdade, eu estou vivendo uma vida espetacular. Quando eu vivo uma vida medíocre, é uma vida na média. A própria etimologia da palavra, medíocre significa na média. Ou seja, a média das pessoas, ela é muito limitada e de sofrimento. E sofrer cansa, cara. Sofrer cansa. Ser feliz não cansa. Mas sofrer dá muita canseira. É muito desgastante, é muito... Vamos chamar de ruim, né? É muito negativo ali. Lembrando que negativo é contração, positivo, expansão. Tudo que é negativo vai cansando e se for crônico, vai gerar uma doença física,
Sim. psicossomática. Sim. Então, se eu começar a ter emoções negativas o tempo todo, vai gerar um câncer, vai gerar uma doença, alguma coisa física ali, vai materializar uma coisa negativa. Dá um exemplo, por exemplo, concreto, lúdico aqui. Por exemplo, o cara que quis sempre ser pai, né? O cara é um homem casado que sempre quis ser pai, família e tal, e nasce o filho. E o filho nasce com algum problema congênito de saúde, né? Uma doença, sei lá. E aí, esse pai que estava esperando aquele momento de alegria, de regozijo, todo mundo, obviamente, que sonha em ser pai, quer poder experimentar a vida com aquela criança, ele é, de repente, agraciado, eu vou dizer dessa forma, porque a gente vai chegar nessa conclusão aqui, eu não sei, com algo que, inesperado, que o mundo olha, a sociedade olha, a cultura olha, o ego olha como pura dor, tristeza. Ele tem duas opções. O que seria uma vida medíocre ou rasa, baixa, uma vida na dor, por exemplo, na negatividade. É ele olhar aquele fato que concretamente não é fácil, Sim. porque vai envolver batalha, dificuldade. Ele vai socialmente ser diferente do que é comum. Não é o cumprimento daquilo que ele tinha por esperança e desejo interno, mas ele, como sendo uno com Deus, ou seja, esse eu superior, ele olha aquilo e ele diz: como eu posso servir em amor e como eu posso ser amor nessa situação. E aí ele passa a viver a vida, não sendo dominado pela desesperança, pela tristeza, pela dor que de fato é, mas ele consegue ressignificar todas essas questões sendo na vida daquela criança e na vida dele mesmo aquilo que ele é eternamente em Deus, a extensão do próprio Deus na vida daquela pessoa, que é amor. E aí ele consegue, de uma maneira concreta e verdadeira, não ter uma vida medíocre ou rasa, mas ele vive a excelência contra toda a lógica humana. E aí é onde eu digo para você que aqueles que experimentam a consciência desse eu absoluto em si, eles são verdadeiramente agraciados. Eles vivem em graça e confundem o mundo. Por isso tem uma passagem bíblica que eu acho linda, quando diz que Deus não chamou os sábios, mas Deus chamou os loucos para confundir os sábios. Porque o que eu acabei de falar com você, se eu estiver de alguma forma equivocado, você me corrija, mas o que eu acabei de te falar é em prática na vida, para qualquer pessoa que olhe, é loucura. Porque é contra o ego, é contra a lógica. A pessoa naturalmente se espera o quê? Tristeza, desesperança, rancor, amargura. Mas essa pessoa, ela consegue transcender. Seria mais ou menos isso, que é viver, por exemplo, num cenário, como eu acabei de te falar, na consciência desse eu que é? Eu acredito que sim. Eu acredito que a gente está falando da mesma coisa dentro do mesmo ponto de vista. Quando a pessoa está no eu superior, no eu verdadeiro, no eu que é, único, você consegue ver também uma função em cada coisa que acontece. Tudo conspira para o bem. Essa é outra passagem maravilhosa. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que estão com Deus, que amam a Deus, são chamados por Deus. Se você está e é o eu, você automaticamente já não sofre. Agora, dentro desse aspecto, a gente poderia abrir um leque aqui, até perigoso pela interpretação, mas da responsabilidade de um pai que está gerando uma vida e de toda uma estrutura biológica e química que precisa ocorrer e nutricional para que surja um ser humaninho feito de vida. Sim. E muitas vezes é negligenciado e joga a culpa em Deus. É porque Deus quis assim. E não necessariamente é. Você, às vezes, tem que tomar, por exemplo, metilfolato ou metilcobalamina e não ácido fólico ou qualquer outra coisa. Não vamos entrar em bioquímica aqui, mas só para a galera compreender. Porque senão não sai um ser humano dali. E aí a pessoa se alimenta de produtos alimentícios e quer criar um ser humano perfeito. Né? Só para trazer isso aqui, que nem sempre é aquilo que ocorreu e dificilmente a pessoa também vai assumir a responsabilidade. Tipo, meu filho nasceu doente, ou com algum problema, então a culpa é minha. Não é culpa, mas responsabilidade. Você está gerando uma vida, você tem que preparar essa máquina maravilhosa para criar um outro ser humano. E se você não compreende o mínimo de como fazer isso, porque não é só chegar e fazer sexo e pum. Sim. Você tem que
preparar o ambiente, Sim. a máquina. É como eu vou criar um carro e aí eu não coloco uma roda, não coloco alguns parafusos. Ou e coloca a peça ruim e no não, carro. Isso, e não coloco óleo. Isso. Aí o carro falou, pô, o carro tá ruim. Mas era o que tinha para fazer, foi desse jeito. Então, não necessariamente é um castigo. Muita gente, eu vejo que é iludido pela religião, achando que foi castigado porque fez alguma coisa, não sei o quê, e acabou tendo isso. E, às vezes, é simplesmente falta de vitamina D, sabe? Coisas, teoricamente, simples, mas que são a estrutura base. Nós somos feitos da terra. E a terra tem vitaminas, minerais... Tem toda uma inteligência por trás. A gente tem que usar isso. Perfeito. Tudo que tem na minha pele, cara, tem na terra. Sim. Tudo que tem no meu osso, tem na pedra. Tudo que tem no meu sangue, tem no mar. Sim. Então, essas coisas, a gente precisa adquiri-lo para poder criar. Ou seja, eu tenho que ter a mais para criar um ser humano para gerar isso daí. E esse sofrimento vai ter... Geralmente, o sofrimento ocorre quando eu tenho uma expectativa específica de como tem que ser. E a gente tem a sociedade onde... implica de que você só é legal ou só é bonito se você for assim, 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 assim. Se você for mais pretinho, mais azul, mais amarelo, mais não sei o que, você já é recriminado ou discriminado e a sociedade é foda, né? Perfeito. O sistema como é feito é foda. Então, automaticamente, quando vem diferente, pode ocorrer um sofrimento ou você pode olhar através do eu e falar assim, o que eu posso fazer a partir disso? Porque você já foi. Exatamente. Eu tenho controle sobre o que eu posso fazer. Posso fazer alguma coisa? Não. Então, está perfeito. Se eu não posso fazer nada, está perfeito como é. O que eu posso fazer a partir disso? E gerar um benefício no mundo com esse mal, com esse com negativo, essa dificuldade. com essa dificuldade. O que eu posso agora, talvez... Esse paradigma, com essa contradição social, humana, que expectativa, né? Contraditória, sim. Você olha, por exemplo, hoje virou uma febre ter autismo. Sim. Todo mundo com autismo, TDAH, então? Não. Todo mundo na internet tem TDAH. O que de repente, uma mãe, um pai que olha para isso e está sofrendo, de repente poderia fazer em relação a isso e ajudar outras milhões de pessoas? Aqui o Mion, por exemplo, que teve essa situação. Exato. Olha o que ele está fazendo, todo o movimento em cima disso para que não ocorra e talvez até pesquisar mais e descobrir a essência disso para que isso pare de ocorrer. Eu não tinha. De repente começa a ocorrer muito... Está tendo algo errado, não dá certo. Algo foi modificado. Então, eu olhar para isso sempre com olhos de aprendizado. Eu acho que acredito que uma das características de estar no Eu Sou é estar sempre aprendendo. A experiência nos faz aprender, nos faz evoluir. Quando eu olho através do meu eu verdadeiro, eu olho para a vida como aprendizado. O que isso está me ensinando? O que eu posso aprender com isso? O que eu posso fazer de benefício para outras pessoas a partir disso que eu considero negativo porque eu tinha uma expectativa diferente do que veio? Sim. Então, eu falo, por exemplo, por dar outro exemplo, que é muito comum. Os pais têm muita expectativa sobre os filhos, que é uma ação extremamente egóica. Eles tendem aquilo que desejou um dia na vida dele pro filho e inclusive sobrecarrega muitas vezes a criança, né? Vai colocando na criança e tudo mais aquilo que, sei lá, ele acha que é bom, ou queria ter vivido e tudo mais. Ele vai terceirizando para a criança todas as frustrações daquilo que ele não viveu. E muito em voga no nosso tempo é a própria sexualidade. Então, por exemplo... É muito difícil, às vezes, e para muitas pessoas ainda é muito difícil, por exemplo, um pai receber a notícia de um filho dizendo assim, pai, eu sou homossexual, por exemplo. Porque o pai tem toda uma expectativa sobre o filho ou sobre a filha, queria ir ao casamento, de repente, porque ele imaginava de uma forma, ele queria netos, então ele imaginava de uma forma... E aí tem a questão social, que ele entende, caramba, o que vão falar? Vão tirar sarro, vão brigar, vão falar, não sei o que, meu filho vai sofrer. Então ele vai projetando e ele entra num local de dor, mas é o ego. Quando ele entende quem ele é em Deus, ele sai dessa reatividade emocional e de memórias e seja o que for, ele consegue olhar completamente em amor o filho, abraçar, acolher e ser essa extensão daquilo que, como eu te falei, é uma vida excelente, entende? Então, eu acho que a religião tem muita dificuldade em ensinar isso, de maneira geral. Acho que não quer também. Não só dificuldade, como não é interessante.
Porque se eu ensino que você é, Sim. você não precisa buscar. E se você não precisa buscar, você não precisa de mim. Porque eu sou só um veículo, ou seja, a igreja ou a religião é um veículo que leva até Deus. Você precisa passar por mim para chegar nele, porque você não tem Exato. contato direto. Quando você compreende que você já é, eu e o Pai somos um, não tem esse intermediário aí no meio. E aí não precisaria mais da religião. Automaticamente não tem dízimo, não tem um monte de outras coisas. Então não é interessante para a religião colocar o poder nas suas mãos. Então o que ela faz? O contrário. Eu coloco medo, porque aí cria dependência. Só tem poder sobre as pessoas que têm medo. Quem não tem medo, você não tem poder nenhum. Então esse medo é criado exatamente para te afastar do que você já é. E olha, existe um lugar no céu, lá longe, um dia você vai chegar. Quando você morrer, a morte nem existe. Só existe vida. É a única coisa que existe, é vida. E existe o princípio de ritmo que gera um princípio de experiência, onde você nasce e que a gente chama de morte. A morte é o início de um outro processo. Se nós somos espírito, a gente não morre. Então, nós somos seres eternos. E feito a imagem e semelhança de Deus, que é eterno. Eterno, é tudo. Então, no momento que eu sou isso, eu já perco medo de morte, perco medo do próprio Deus me punir. Por que Deus vai me punir se Ele está em mim? E Ele é onisciente, Ele sabe tudo. Ele é onipotente, Ele pode fazer tudo. Então tudo que eu vou fazer está a partir da criação dele. Ele criou esta possibilidade de fazê-lo. Por que Ele iria ficar chateado? Né? Aquela passagem da Bíblia onde Ele pede para ir lá e criar uma arca e colocar 9 bilhões de espécies de animais dentro. Se a gente for colocar 2, já dariam 18 bilhões, que dariam, sei lá, uns 6 estádios do Maracanã para caber isso tudo. Ou seja, veria de Marte, a gente veria lá aquela arca. E aí ele ficou puto e falou: não gostei do que vocês fizeram, vou matar todo mundo afogado. E as pessoas acreditam que isso é real e que Deus ficou chateadinho. Por quê? Porque as pessoas, ao invés de entender que elas são imagem e semelhança de Deus, acham que Deus é a imagem e semelhança delas. Exato, elas antropomorfizam Deus, né? Exato. Criou um personagem barbudo, sentado num trono, com um chicote na mão, esperando para tipo, olha, me idolatrem. Egóico total. Me amem, me idolatrem, olhem para mim, digam quanto eu sou maravilhoso, porque eu te dou livre-arbítrio. Mas o livre-arbítrio está entre você vai fazer o que eu quero, ou eu te jogo no inferno, ou eu te mato afogado. Ou seja, nunca choveu e de repente 40 dias, 40 noites chovendo ao ponto de inundar e matar crianças. Sim. E mulheres inocentes. Então, através dessa interpretação de pedra, né? Para mim, a Bíblia tem 3 níveis de interpretação: pedra, água e vinho. Pedra é o literal. Não é exatamente aquilo ali que aconteceu. Você está no fixo, você está nessa e está tudo bem. Cada um tem a crença que quiser. E você tem a água, que é mais psicológica, que algumas igrejas ainda já vão para esse ponto ali. Então, olha, não é bem assim, olha, tem isso aqui. E tem, como Jesus fazia com os discípulos. Transmutação, né? Transmutação, né? De água em vinho, que também não é literal, não meteu um tangue ali e transformou aquilo, mas explicou a metafísica. Como que funciona você. É a transformação, o novo nascimento, é a transformação. Isso. É o transcender. Como que você funciona, como a Bíblia inteira fala sobre você, sobre nós, sobre você que está assistindo. Eu acho que a Bíblia inteira fala, sabe o que? Nascer de novo. Que é o que a gente experimenta. Na verdade, quando nós experimentamos essa consciência, nós nascemos de novo. E aí é o que eu sempre falo, sabe, Gamonal? Uma vez visto, não dá mais para desver. Sim. Aí já era. É tipo, ficou estragada. Estragou pro passo, estragou pro velho, tá ligado? Já era. O que você tem que aprender é como conviver com isso, né? Exatamente. O cara pode passar a vida com uma venda nos olhos, mas ele não é mais cego. Sim. É uma decisão. Ele era cego. Ele passou a ver. Ele escolhe tampar. Ele pode escolher tampar. Mas ele não é mais cego. Não dá mais pra ficar cego. O problema é que quando você tampa, há mais sofrimento. Há mais dor. Porque a tua consciência, ela continua gritando. Sim. Não tem jeito. Ela despertou. Toda dor é um chamado para evolução. E isso eu ia te perguntar.
como funciona esse processo de iluminação? Em qual sentido? Ela é permanente? A iluminação em si, quando é que ela acontece? É o estágio final, por exemplo? Ou a gente fala, né? O iluminado, né? É o estágio final ou ele é essa dádiva progressiva e ela vai ser ad eternum? Porque eu fico imaginando sobre isso. Deus, estamos falando de Deus, né? Do Deus, né? E nós somos um com Ele. Isso é maravilhoso, mas ao mesmo tempo não somos Ele, de fato. Somos um com Ele. Mas se você carrega... Nós carregamos toda essa dádiva de sermos ao mesmo tempo. Eu não sei. Como você enxerga essa permanente evolução? Tá. Eu não sou nenhum iluminado, para dizer, na minha experiência própria, né? Não sou o iluminado em total. Eu acredito que seja todo um processo, mas é a frase que você disse. No momento que você vê, você não desvê mais. E automaticamente, quanto mais evoluído, se pode chamar isso nesse sentido, porque até câncer evolui, mas no sentido evolutivo de melhorar, né? Da concepção humana, para ficar fácil de viver na excelência, como a gente falou. Da gente evoluir, quanto mais eu evoluo, mais eu quero evoluir. É viciante. É viciante. Quem chegou no mínimo do nível de expandir a consciência e perceber que esse sofrimento é quase que opcional, eu diria até que é opcional, não para todos. E nem todos têm o livre-arbítrio, porque só tem o livre-arbítrio quem tem consciência da escolha. Então, quando você compreende que isso ele é um processo eterno, no meu ponto de vista, por quê? Porque não existe um local onde você chega e fala assim, sei tudo, me iluminei. Agora eu sei todas as coisas, agora eu tenho domínio sobre tudo. O próprio Deus está experienciando a si mesmo. Então ele se divide imagina que Deus aí é o oceano e você é gotinhas e tudo que existe são gotinhas. Então, no momento que ele se divide e ele mesmo se experiencia através dele mesmo, de várias experiências, ele está evoluindo de certa forma. Por mais perfeito, porque a palavra perfeito remete a uma coisa estagnada. E se você diz que Deus é perfeito, você está dizendo que ele não evolui. Ou seja, ele é incapaz de evoluir? Ele é incapaz de melhorar a si mesmo? Né? Então, através dessa experiência que ele mesmo tem de si e que nós vamos experienciando, cada consciênciazinha dessa daqui na vida, por mais que acabe essa experiência física aqui e eu reencarne, eu não vou lembrar, para começar. Que esse é o importa é o agora aqui, não tem que fazer. Esse é o jogo. Então, eu não vou lembrar. Então, o processo acontece todo de novo. Sim. Por mais que eu carregue na minha alma a experiência, a base já de certas coisas. Quando a gente nasce, você percebe certas coisas que você fala assim, pô, mas né? Parece que já vem de bagagens. E você, na verdade, você não vai aprender nada. Você só precisa lembrar, porque você já é. Exato. Então, não é um lugar onde você vai, mas é uma coisa que você tira. É tirar o excesso de bagagem e você buscar encontrar a si mesmo, que é a sua essência já de luz. Você é luz. Não é um processo onde você vai chegar e vai falar assim, pronto, me iluminei, sei tudo, etc. Mas um processo onde você, a cada momento, você vai tirando uma máscara, uma capa, uma armadura para se proteger do mundo e etc. Porque você compreende que cada vez você está criando sua realidade. E quando você compreende isso, os sofrimentos vão acabando, e você vai se iluminando, você vai chegando no seu eu verdadeiro. E agora você começa a despertar outras pessoas. Imagina que você é uma vela que estava apagada, acendeu um pouquinho, agora você tem capacidade de acender milhões de velinhas também. Sem perder a própria luz, né? É legal isso, né? Agora, para a gente encerrar, Gamonal, quais as práticas, vou chamar de espirituais, tá? Que você entende serem úteis para que esse processo de autoconsciência ou de consciência absoluta ou de iluminação, seja como for, são vários termos aí que podem ser usados, ele seja cada vez mais alcançado. Você diz práticas no sentido de fazer alguma coisa, vou fazer uma meditação. Por meditação exemplo, talvez seja a mais eficiente e antiga, né, de todas elas. Eu gosto muito de estudar. Estudar. O que é expandir a consciência? É adquirir um novo ponto de vista. Então, você tem um ponto de vista. E o problema de um ponto de vista é que ele é a vista de um ponto só. Se eu adquiro dois,
Eu falo, opa, já tenho escolha, eu já tenho opção. Se eu adquiro 1 milhão de pontos de vista, aquilo já muda o jogo. Então, estudar para mim, eu acho que é a primeira coisa, antes de meditar, antes de olhar para dentro. Você está olhando para dentro do quê? Sem nenhuma orientação, né? Sem orientação. Então, estudar, ler livros de pessoas que estudaram aquilo, que viveram aquilo durante 20 anos, 30 anos. Eu, por exemplo, estudo há 20 anos. Você pode dizer 5 livros que marcaram a tua vida? Ou Nossa. 5 autores? É muito livro bom. Esse é o grande problema. Fala pelo menos os 5. Não tô dizendo que são os 5, mas uma ideia aí pra galera ter um norte bacana, pô. Tá, vamos lá. Alma Indomável, não lembro o nome do autor, Michael alguma coisa. Alma Indomável, ele fala do processo de iluminação. Eu gosto de Joe Dispenza, tem um dele que é Como Perder o Hábito de Ser Você Mesmo, um negócio assim, Como Perder o Hábito de Ser Você Mesmo, O Poder do Agora. São livros que nenhum livro... Esse Alma Indomável é de Michael Singer, é isso? Isso, Michael Singer. Beleza. Maravilhoso, livro incrível, gostoso de ler. Segredos da Vida, Luiz Gamonal. Esse aqui, que é uma mescla. Esse aqui é legal pra caramba, eu vou ler, inclusive, tá, meu querido Gamonal? Vou ler, porque tem muita coisa pra gente trabalhar junto aí futuramente, viu? Eu tenho certeza. Esse livro nunca aí é um conversei com alguém que conjunto, batesse tantos pensamentos, pô. Bom. Pô. Senti a mesma coisa. Tem muito livro, cara, é muito livro bom. Deixa eu ver se lembro mais algum aqui. Escola dos Deuses, maravilhoso também. O Livro de Mirdá. Aí já são livros mais profundos, são livros mais complexos. Mas eu diria que esses primeiros ali, Como Perder o Hábito de Ser Você Mesmo, ele é bem científico, sabe? Ele é bem mais científico até do que espiritual. Porque se você perder o hábito de ser o que você acredita ser, você já começa nesse processo. E o do Michael Singer é maravilhoso, é um livro muito gostoso. Ele tem outros também, mas esse para mim ele é muito bom, é muito maravilhoso. O livro de Mirdad é do Naimu, não sei, Mikhail Naimu, é isso? Isso. Legal pra caramba. Aí já são livros mais pesados, sabe? São livros mais complexos. O próprio do Napoleão Hill, né? Mais Esperto que o Diabo. Sim, esse é famoso, né? Maravilhoso. Aquilo foi genial, aquilo, sabe? Foi muito, muito bacana. E tem os livros eternos, né, cara? Como a Bíblia, a gente conversou, quando você lê ela como um vinho. Caibalion também, né? Legal pra caramba. Caibalion eu acho muito complexo para quem tá começando. Mas muito é interessante, complexo. né? É maravilhoso, né? As leis herméticas também. O meu livro seria um livro prático do Caibalion. Exato. Um livro fácil de... Acessível. Acessível. Uma didática simples, acessível. Simples, mas não simplista. Tem pessoas que leem e acham complexo. O Caibalion, por exemplo, eu acho que tem 100 páginas. O meu tem 320. Ou seja, eu destrincho cada lei de uma forma prática e fácil. Outro livro legal, O Profeta, né? O Profeta do... Não li. É, legal. Do Gani, é legal pra Uma coisa caramba. bacana que a galera precisa entender é que não existe um livro que vai despertar a iluminação. Um livro ou um curso, você ler um livro não adianta nada. Você ver um curso não adianta nada. Você ir num seminário não adianta nada. O que muda é você viver aquilo que você aprendeu, é você colocar para dentro, você apreender. Você prender dentro de você todo aquele conhecimento. E cada momento que você lê um livro, talvez pela segunda vez, pela terceira vez, pela 10ª vez, eu tenho livros que eu já li mais de 50 vezes. E a cada mês ali eu pego um pouquinho, eu percebo uma coisa que eu não tinha percebido no livro e em mim. Porque a minha consciência expandiu um pouquinho na primeira lida. Na segunda eu já consigo perceber coisas que não tinha. Se você ler meu livro 10 anos, milhões de vezes, você vai ver uma coisa nova que você não tinha percebido, porque você expandiu a consciência e consegue ver. Então, cada livro que você vai estudando, você vai adquirindo um quebra-cabeça, uma peça do quebra-cabeça. E esse quebra-cabeça vai se montando, vai fazendo mais sentido, você vai vendo a imagem de acordo com que chega num certo ponto onde você começa a montar 2, 3 quebra-cabeças ao mesmo tempo. Manuel, para nós encerrarmos, uma última pergunta. Se você chegasse, tá no momento derradeiro, experimentando aquele momento da passagem final, e
para uma grande surpresa, Deus aparecesse diante de você, o que você diria? O que eu preciso saber? O que eu preciso aprender? Acho que seria isso. Qual o próximo passo, né? É toda pergunta que eu faria, eu sou muito questionador. Ele ia ficar... Ele ia falar, não, calma, meu filho, vamos devagar, vamos começar aqui. Perguntaria muita coisa, mas eu acho que esse é qual é o próximo passo? Qual que é o próximo jogo? Né? Eu acho que seria isso. Se tivesse essa ideia de Deus na minha frente, conversado, e, tipo, o que eu tenho que aprender, né? Sempre que eu vou entrar num podcast, alguma coisa, qualquer coisa, eu sempre peço o mesmo que Salomão. Eu só peço sabedoria para agir, pensar, falar o melhor possível para que toque o coração de alguém. E numa situação dessa, eu tocaria o meu mesmo, para que eu evoluísse. Então, o que eu preciso aprender para ser melhor, para estar à altura de conseguir, talvez, ajudar um ser humano que está sofrendo, que está ouvindo ali, que precisa, talvez, só daquela palavra, aquilo despertar e ele buscar uma outra coisa. Perfeito. Luiz Gamonal, muito obrigado. Excelente momento contigo. Peço que você deixe uma palavra, por favor, de encerramento aqui para nossa audiência. Mas para mim foi uma grande honra e privilégio te receber. Muito obrigado, espero que você possa voltar inúmeras outras vezes, viu? Vai ser um prazer, adorei estar aqui contigo. Gratidão a todo mundo que está ouvindo, a vocês que me receberam maravilhosamente bem aqui. A mensagem, nós não estamos destinados, estamos programados. Mude a sua programação e mudará completamente o seu destino. Porque o destino é você quem cria, você é criador da sua realidade. E se você compreender isso, a sua vida vai se transformar da noite para o dia. Não é um processo que você precisa, talvez, já tenho 50 anos, 40 anos, não sei o quê, e vou precisar de 40 anos para aprender isso. Não, sua vida muda completamente quando você expande a consciência. E você vê a vida de um outro jeito. A vida muda porque a vida é um reflexo do que você tem em você. Então, mude sua programação e você mudará completamente a realidade que você acredita estar vivendo. Muito obrigado, Luiz. Muito obrigado, irmão. Tamo junto, sabe? Deus abençoe. Tamo junto, vamos pra cima. Tem muita coisa pra gente realizar nessa vida. Muito obrigado. Valeu, pessoal. Muito obrigado. É isso aí.